Olá pessoal, estamos dando início a mais um programa. Nossas ondas sonoras chegam até vocês através da Rádio Escolar IFRN Campus Caicó ou do nosso canal no YouTube Ensaios de Física. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, fica aqui o lembrete. Nos apoie com o seu joinha e compartilhe com a galera. Olá, pessoal! Vocês sabiam que existem dois tipos de ímãs? Pois é isso mesmo que você está pensando. O assunto da vez são os ímãs. Você já deve ter notado que muita gente tem aqueles enfeites colocados na porta da geladeira. Bonequinhas, mini botijões de gás, lembrancinhas que se costumam ganhar em batizados, nascimento de bebê, essas coisas. Bom, todos eles estão suspensos grudados na geladeira graças ao magnetismo. Você já se perguntou o que é um ímã? Pois bem, trata-se de um material que tem a capacidade de atrair alguns objetos feitos de ferro, cobalto e níquel. Isso se deve ao magnetismo. As primeiras tentativas de entender os fenômenos magnéticos foram há muito tempo atrás, na Grécia Antiga, quando um famoso filósofo e matemático chamado Tales de Mileto começou a registrar em pergaminhos os efeitos magnéticos de atração e repulsão de pedras de ferro. Cerca de 2000 anos depois, o médico e físico inglês William Gilbert registrava todos os estudos de magnetismo até a sua época, fazendo também algumas contribuições importantes. As causas dos fenômenos magnéticos foram começando a ficar mais claras apenas no século XIX, com os trabalhos de Hans Christian Ørsted, físico-químico dinamarquês. A bússola é um aparelho famoso, cujos relatos remetem à dinastia Han da China Antiga. A agulha da bússola é livre para girar e é também imantada de uma forma que sempre aponta para o norte geográfico. Bom, agora vamos falar sobre os tipos de ímãs. Eles podem ser divididos em naturais e artificiais. O ímã natural é feito a partir de um mineral encontrado na natureza, que recebe o nome de magnetita, uma pedra vulcânica que tem muito óxido de ferro. Já o ímã artificial é aquele que é feito pelo homem, com a intenção de usar o fenômeno magnético para alguma finalidade, seja grudar um papel na geladeira ou suspender um carro. E bom, normalmente os ímãs artificiais são feitos de ligas metálicas ou materiais cerâmicos que foram expostos a campos magnéticos muito fortes, de forma que acabam gerando também propriedades magnéticas. Esse processo de obter propriedades magnéticas é conhecido como imantação. Os ímãs artificiais mais utilizados são aqueles constituídos de bário, carbonato de estrôncio e óxido de ferro. O ímã artificial pode ser permanente ou temporal. O ímã é permanente quando ele mantém o seu magnetismo, mesmo depois de muito tempo após sua construção, e o ímã é temporário quando seu magnetismo diminui com o tempo, ou seja, em algum momento o poder de atração ou repulsão some. Se você colocar um clipe de papel junto de um ímã forte, o clipe passa a atrair outros clipes, mas assim que o ímã é retirado, os clipes deixam de se atrair magneticamente. O clipe neste exemplo foi um ímã artificial temporal. Atualmente, podemos fazer ímãs muito fortes. O eletroímã usa a ligação entre a eletricidade e o magnetismo e pode funcionar quando está ligado na tomada. Diversos aparelhos domésticos funcionam desta maneira, já que os eletroímãs permitem transformar a energia elétrica que chega na tomada em energia mecânica. Como você acha que funciona o ventilador? Uma curiosidade. Sabe qual é o ímã permanente mais poderoso do mundo? Saiba que é o ímã de neodímio. Ele é muito poderoso em relação ao seu tamanho. O neodímio interage com tanta intensidade com o campo magnético terrestre que chega a se alinhar aos polos magnéticos, como se fosse uma bússola. Aliás, se você tiver chance, pesquise sobre o neodímio na internet e vai ver muitas coisas legais. Bom, os ímãs são dipólos, pois têm dois polos magnéticos, o polo norte e o polo sul. Não é possível encontrar um ímã que tenha apenas um polo, sempre existe um norte e um sul.
Assim, mesmo que os ímãs sejam cortados no meio, as duas partes possuirão, cada uma, os dois polos. Em física, esta propriedade é chamada de princípio da inseparabilidade dos polos. Todo ímã, não importa quão pequeno, sempre tem dois polos magnéticos. O polo norte é aquele que, se a gente fizer uma bússola com um ímã, iria apontar para o norte do planeta. O polo sul, é claro, que o apontaria para o sul do planeta. Se você colocar dois ímãs juntinhos, vai sentir a força magnética os atraindo ou os repelindo. Depois de mexer um tempinho, você deverá ver que o polo norte atrai o polo sul e repele o polo norte do outro ímã, como o polo sul atrai o polo norte e repele outro polo sul. Assim, descobriu-se que polos de nomes iguais se repelem e polos de nomes diferentes se atraem. Mais uma curiosidade, sabia que a Terra também se comporta como um grande ímã? Pensa bem, o polo norte da bússola aponta para o norte do planeta, porque lá deve ter um polo sul. Já o polo sul da bússola aponta para o sul, porque lá deve ter um polo norte. O nosso querido planeta é um grande ímã, onde o polo norte geográfico, moradia do Papai Noel, é um polo sul magnético, e o polo sul geográfico, aquele imenso continente coberto de gelo, é onde fica o polo norte magnético. Se o planeta não fosse um grande ímã, como a bússola poderia se alinhar com ele? Talvez você aí deve estar interessado em fazer o seu próprio ímã. Podemos imantar um corpo de 3 maneiras diferentes: por indução magnética, por atrito e por corrente elétrica. O por indução magnética, nesse caso, um corpo se imanta quando aproximado ou em contato com o ímã. É o caso dos clipes de papel. Por atrito, você pode imantar um objeto ao tritar ele com um ímã usando movimento sempre no mesmo sentido. Esta propriedade é famosa quando se quer imantar chaves de fenda. Por corrente elétrica, um bloco de ferro se torna um ímã quando enrolado por um fio condutor percorrido por corrente elétrica. Este é o princípio do eletroímã. Enquanto houver corrente elétrica, haverá uma força magnética ao redor. Como você já deve ter notado, apenas poucos materiais são magnéticos. Dificilmente você vai atrair um clipe de papel com uma folha de pé de manga, por exemplo. Existem muitos materiais que não são magnéticos, e sim, a maioria dos que conhecemos. Além disso, após criar um ímã em casa, você também deverá estar ciente de que o magnetismo pode ser perdido em decorrência da forte temperatura ou descarga elétrica. Então cuide de seu ímã com carinho. Abraço e até a próxima. Então, galera, muito obrigada pela sua audiência, espero que tenham gostado. Vamos saindo pela tangente e até o próximo ensaio. Bye bye.